Oi, gente, tudo bom? Quero agradecer a vocês que estão aqui conosco. Boa noite a todos. Agradeço a confiança novamente para mais um webinar onde vamos falar sobre feedback, essa ferramenta tão desafiadora e tão importante. Para esse bate-papo, eu convidei 3 pessoas que eu admiro bastante e que têm uma bagagem enorme para contribuir conosco nesse papo. E eu vou passar a palavra para cada um, para que eles possam se apresentar. E então é a Débora Torres, que é psicóloga, gerente de RH, o Álvaro Doria, empresário, palestrante e o rei do networking, o Júnior Rodrigues, mesma coisa, professor também, assim como o Álvaro, palestrante, empresário e anos de gestão. Então, eu passo a palavra para cada um deles, para que eles possam falar. Antes disso, só me apresentando, meu nome é Roberta da Trindade, para quem não me conhece. Também atuo em posições de liderança já há algum tempo, agora mais recentemente empreendendo, e eu vou falar sobre o feedback marca. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas eu vou apresentar um pouco e vou dizer também a fonte. Passo a palavra para a Débora. Oi, pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou a Débora, atuo na área de recursos humanos há 20 anos. Já falei muito sobre feedback, já dei muito feedback. Recentemente, a gente vem aplicando 2 modelos na nossa empresa. Aplicamos o feedback Canvas e fizemos um modelo de speed dating que foi bem bacana e é o que eu quero dividir com vocês hoje. Álvaro. Boa noite a todos. Estou muito contente de estar aqui com vocês. Meu sotaque é do México, sou mexicano, de coração brasileiro, desculpa. E eu tenho quase 20 anos na área de desenvolvimento humano e estou certificado em gestão por competências. Vou compartilhar com vocês um pouquinho disto que é o feedback baseado em competências e em comportamentos. Júnior. Bom, pessoal, boa noite. Meu nome é Júnior Rodrigues, eu sou diretor executivo da GESPRO Treinamento e Consultoria, atuo na parte de transformação ágil, gestão ágil de projetos, liderança, enfim. E tenho mais de 16 anos de experiência em gestão e consultorias. E vou compartilhar um pouco hoje com vocês sobre o feedback sanduíche e principalmente o feedback wrap, que é um conceito baseado no Management 3.0 que a gente vai explicar um pouquinho do que se trata. Legal, gente. Antes de tudo, eu só vou perguntar a quem está nos ouvindo se está chegando a comunicação aí para vocês, se vocês estão ouvindo bem, se no decorrer do nosso encontro podem realizar as perguntas, tem um painel aqui para perguntas. A Vânia está falando, Júnior, que o seu áudio está um pouco baixo. Tá, ok. Vou tentar melhorar aqui. Ingrid disse que está ok, da Débora também está um pouquinho baixo. Bruno está ouvindo bem. Gente, bem-vindos! Que joia! A Chayane está ok. Mari, oi Mari, você está aí? A Mari que já trabalhou comigo, está nos apoiando lá na feira de empregabilidade. Que joia! Várias pessoas aqui, algumas que eu já conheço, outras não. Vídeo, só vemos da Débora? É isso mesmo, produção? Só confirmem aqui para mim se é isso, está aparecendo aqui. Para mim está aparecendo aqui. Não, está ok, os 4. Ingrid, dá uma olhada aí na sua configuração para ver se de repente você selecionou para aparecer somente uma pessoa por vez. Tem aí um campinho para configurar, tá bom? Dá uma olhadinha aí, vê o que se você consegue. Tá? Antes da gente começar, então, só um recadinho. O nosso tempo, a ferramenta limita o nosso tempo para 1h30.
Então, a gente não consegue passar desse tempo. Então, é esse o tempo que nós temos para conversar. Então, eu vou adiantando aqui o nosso papo, e para que a gente não se atrase. Ah, sim, Ioka ou Ioka? Aparece o nome do Álvaro. Tudo bem, vocês sabem que é Roberta, né? É que eu tentei também mudar, mas eu não consegui. Tá bom, gente? Vamos lá. O que é o feedback? Feedback. Bom, eu entendo o feedback como uma ferramenta de desenvolvimento, uma ferramenta de aprendizagem. Hoje eu não consigo enxergar uma liderança efetiva sem um feedback efetivo. Então, na minha opinião, o feedback hoje é uma das maiores ferramentas de desenvolvimento. E para isso, como tudo, pode ser aprendido. Existem técnicas, como hoje a gente vai conversar, que são muito importantes dentro desse processo de feedback. O feedback, ele não é simplesmente um conselho que você dá para o seu liderado. O feedback, ele não é uma palavra só, um consolo, um apoio, um elogio. Existem técnicas dentro do processo de feedback que são extremamente importantes que a gente saiba para que a gente não perca esse fio da meada. Então, eu vou passar a palavra para Débora para que ela fale um pouquinho sobre as experiências que ela teve com feedback, com os exemplos, e aí no decorrer a gente vai fazer um bate-papo. Se algum dos Júnior, ou Álvaro, ou Débora, ou eu, se nós tivermos perguntas entre nós, também a gente vai trocando para que haja interação. E vocês que estão nos assistindo, tendo perguntas, podem fazer que a gente vai respondendo no decorrer, tá bom? Débora, por favor. Oi, pessoal. Então, vou falar um pouquinho mais perto do microfone para ver se o áudio sai tudo bem. Se ficar baixo, me avisem, por favor. Eu acredito muito no modelo de gestão por competências. Eu tomei conhecimento desse modelo há uns 15, 16 anos atrás, num momento onde eu trabalhei numa consultoria de tecnologia. E é um modelo que eu acredito que faz sentido para o desenvolvimento de pessoas numa organização. Então, eu venho sempre trabalhando nas organizações onde eu atuo, focando em gestão por competências, em desenvolvimento de competências de pessoas. Já naquela época, nós fazíamos um modelo de avaliação de desempenho focado no feedback, né? A gente chamava de diálogo de desenvolvimento profissional. E a gente focava nas competências que as pessoas tinham a desenvolver, então, em conjunto com as competências da companhia. E na companhia onde eu estou hoje eu trabalho para a Zeiss, uma empresa alemã. Nós fazemos a nossa pesquisa de clima organizacional a cada 2 anos, é uma pesquisa global, e ela traz resultados locais. Então, um dos resultados que a gente sentiu na última pesquisa, que foi em 2018, né, no ano passado, foi a dificuldade de comunicação. E essa dificuldade, ela estava atrelada à forma como as pessoas elas não davam feedback, né? Então, a falta de feedback. E aí, eu fui buscar um pouco de conhecimento para trazer coisas novas para a organização, e eu descobri um modelo que foi desenvolvido pelo Matheus Haddad, que é o Feedback Canvas, tá? Quem conhece um pouco de processos, de modelos administrativos, deve conhecer o modelo Canvas, que é um modelo de gestão, onde você pode desenvolver business planning em cima do Canvas, e o legal do Canvas é que ele é bem volátil, né? Então, você vai movimentando ele é muito colorido e muito volátil. E o Feedback Canvas, desenvolvido pelo Matheus, ele tem esse conceito do ser volátil, né? Então, a pessoa ela sai de um nível onde ela não conhece nada para um nível onde ela é um master, né? E a gente pode avaliar cada competência em si.
né? Então, a proposta do Matheus, quando ele fala sobre o modelo Canvas, é até de trocar a avaliação de desempenho pelo feedback, né? A gente adaptou um pouco, porque a gente não troca a nossa avaliação de desempenho, a nossa avaliação de desempenho já segue um modelo conceitual da empresa, mas o que a gente trouxe foi um modelo a mais. Então, no primeiro momento que a gente fez foi colocar o feedback Canvas dentro de uma só para os líderes, né? Então a gente fez isso com os líderes e foi bacana porque eles começaram a se descobrir também, foi surpresa em algumas coisas, em outras nem tanto. E o que a gente vem encorajando internamente as pessoas é o quê? A fazerem isso dentro das suas equipes. Por quê? Porque a proposta do modelo Canvas é exatamente essa, é que ela trabalhe as competências dentro de um time e ajude a desenvolver as competências daquelas pessoas dentro de um time. Então, é uma proposta muito bacana, que não trabalha só o desenvolvimento individual, né, mas que também ajuda a desenvolver um time, né. Então, eu particularmente adorei a proposta. Essa proposta do Matheus Haddad, ela já é de 2013, 2014, mas eu tomei conhecimento somente a partir de 2018, e é um modelo que, assim, faz muito sentido. O legal é que esse modelo do Canvas, você consegue determinar a competência que você vai avaliar dentro daquele time, e dentro dessa competência, várias atividades que estão relacionadas a essa competência. Então, dependendo da competência que a gente vai avaliar, por exemplo, a competência de comunicação, nessa competência, a gente pode avaliar uma atividade que é a atividade da comunicação de dentro para fora, ou a atividade da escuta, todas aquelas atividades que elas estão ligadas àquela competência em si. Então, você pode linkar aí de 5 até 10 atividades que estão relacionadas àquela competência. E a proposta do Matheus Haddad é que a gente avalie, então, do número 1 até o número 7. Como é que ele sugere isso, né? O número 1 seria aquele nível de conhecimento zero, onde a pessoa não conhece nada, né? E o número 7, onde a pessoa já tem um conhecimento master em relação àquela competência específica, né? Temos incentivado os nossos gestores a aplicarem esse modelo e tem dado super certo. Ô, Débora, desculpa. Ainda continuando com a Débora, antes de você contribuir, Álvaro, você pode relatar para a gente quais os ganhos que você já teve com a aplicação do Feedback Canvas lá com a sua equipe? Eu acho que o ganho maior é o do autoconhecimento, porque o Canvas, ele é muito visual e colorido. Então, muitas vezes, a pessoa, né, o profissional, ele não tem a consciência de como está aquela competência. E quando ele visualiza aquilo no papel, ou no online, o que seja, aquilo se torna mais forte, né? E então, ele consegue enxergar que é possível ele sair do determinado nível e passar para um outro determinado nível, né? E isso também ajuda, por exemplo, um gestor a desenvolver as pessoas que estão ali com ele no time. Então, acho que o maior ganho que eu posso dizer que hoje a gente conseguiu foi desse autoconhecimento. E a partir daí, obviamente, que a gente vai conseguir trabalhar para o desenvolvimento de cada um. Sim. Álvaro, você vai falar sobre gestão por competências. Como está relacionado, se está relacionado, esse Feedback Canvas tem alguma relação com gestão por competências? Como que você vê isso? Tem sim. Inclusive, e eu acredito muito que todas estas novas metodologias, de alguma forma, estão atrilhadas umas às outras, elas se complementam. Antes de falar de feedback 360 por competências, eu gostaria, e isso faço quando faço alguma intervenção em alguma organização, geralmente sou contratado pelo diretor ou pelo empresário ou por alguma diretoria,
para ajudar ao equipe ou às pessoas. Então, antes de começar, tem que ser bem importante quebrar alguns paradigmas, ou mais que quebrar alguns paradigmas, é que as pessoas entendam o que é feedback. É um conceito muito antigo, no entanto, se cometem muitos erros no dia de hoje. É uma coisa que é simples, é uma coisa popular, mas que pode gerar danos contraproducentes. Para entender melhor este conceito de feedback, antes de falar de competências, eu gosto muito de fazer uma analogia voltada para os esportes, mais especificamente como tênis e o frescobol. Seja para uma equipe, seja no matrimônio, com uma amizade, o feedback tem que ser entendido. Como que eu entendo o feedback? Como tênis, como o jogo do tênis, onde eu tenho que ganhar e tenho que fazer o outro perder, ou onde o objetivo é manter a bola no ar. E esse manter na bola do ar tem que ser justamente o feedback, que é um jogo colaborativo, onde, pegando a veia do que a Débora falou, da comunicação, é justamente isso que se tem que se tomar em conta dentro de todo este processo de feedback. Uma comunicação eficaz está mais focada para o frescobol, onde o fundamento é manter a bola no jogo o maior tempo possível. Não se joga contra o outro como se fosse um adversário. E em uma empresa parece que acontece muito isso. Sou adversário, estou vendo de que forma prejudico a meu próprio colega, que dele depende que eu e que todos juntos tenhamos um resultado. Ou estou vendo a meu chefe, a meu subordinado, como um parceiro. E deste modo vamos a tentar, então, jogar a bola na mão do parceiro para facilitar sua devolução. Então, o propósito é, desde meu ponto de vista, em um feedback, seja utilizando a metodologia que seja, é que se veja desde um estilo, desde um formato ganha-ganha. Se não está em um formato ganha-ganha, não serve. Ou um ganha e outro perde, e de uma forma de curto, meio, longo prazo, algumas das duas partes termina desistindo. E no Brasil se tem o ditado popular que as pessoas não saem da organização, elas se demitem do chefe. Então, desde o ponto de vista, o maior objetivo é o crescimento tanto da pessoa quanto do grupo. Então, agora sim, entrando no que é a avaliação de desempenho, ou eu gosto também mais de utilizar o feedback por competências 360 graus, mas há que diferenciar muito bem que não tem nada, não que não tenha nada a ver competências e comportamentos. São duas coisas diferentes que se complementam. A competência que a Débora fala no modelo que ele está colocando, a competência, normalmente as organizações máximo colocam 4 competências cardinais que vão a ser atingidas, ou todo mundo vai trabalhar com elas, desde o CEO, o presidente do conselho de administração, até o porteiro. Então, é lógico, eu não posso exigir, falando de comunicação que a Débora colocou, não posso exigir o nível de comunicação eficaz para o CEO que para o porteiro. Aí é que entram os 7 níveis que ela fala, ou no caso do modelo da Marta Ages, são 4 escalas, onde existem mais de 5.484, especificamente são o que vem no livro dela, comportamentos. Então, vamos deixar o Júnior falar um pouquinho e depois retomamos aí com vocês.
Sim. Só complementando essa fala do Álvaro, eu vejo o que eu tenho percebido muito, seja trabalhando como líder e como desenvolvedora de líderes também, é que muitas pessoas elas entendem essa importância do feedback, elas entendem que é uma ferramenta importante, elas entendem que é uma técnica de desenvolvimento, mas elas não sabem como aplicar de forma efetiva. E aí que está o ponto que a gente vai explorar hoje, o próprio feedback marca, que eu vou falar, que ele vai trazendo algumas técnicas de como aplicar de uma melhor maneira esse feedback, porque muitas pessoas elas confundem o conceito de feedback com o conselho, com eu vou dar um toque lá para tal pessoa, e não é isso, né? Então, Júnior, a palavra fica com você. Não, tá ótimo, obrigado, assim, e tanto o Álvaro quanto a Débora eles foram muito precisos no que eles falaram, né, assim, muito do que tem a ver esse novo conceito de gestão, e muito mais do que gestão, de liderar as organizações, tem muito a ver com essa colaboração, né, e com esse olhar 360, a gente entender que a equipe deve crescer junto, deve crescer de forma colaborativa, e principalmente também focar na comunicação, né? Quando a gente tem uma comunicação eficaz, isso faz com que as coisas fluam de uma forma muito melhor, né? E principalmente primando pela transparência. Então, o ponto base assim, dessa nova forma de você dar esse feedback, né? Ou de utilizar essas ferramentas e técnicas de feedback, é que a gente tem que entender que a gente vive num mundo cada vez mais complexo, né? E essa complexidade, ela não está limitada somente ao ambiente externo, né? Isso acaba transcendendo as fronteiras e entrando para a organização e fazendo com que a organização também sofra com essa complexidade no ambiente no qual ela está inserida, e a organização por si só, ela já é um sistema complexo. Então, tendo esse entendimento claro e entendendo que também as pessoas, cada indivíduo, ele tem a sua complexidade inerente, né, a sua própria personalidade, não há como a gente querer tratar todo mundo da mesma forma, todo mundo igual. A gente precisa entender a especificidade, a peculiaridade de cada um e saber como que a gente vai tratar cada indivíduo dentro da nossa organização. E como que a gente consegue isso? Né? A gente tendo uma comunicação aberta, uma comunicação fluida, uma comunicação eficaz, e que não só dependa ou fique exclusivamente na proatividade ou na ação da liderança, mas que seja uma comunicação franca, aberta, entre todos da equipe, e que possa ser realizada em todos os níveis e em todas as direções. E aí entra o conceito do feedback 360, né? Que a gente entender que não é somente o líder que avalia, que é o modelo que ainda vigora na maioria das organizações, né? Que é o líder dá o feedback, ponto, e acabou, e os liderados, os colaboradores ainda não são tão ouvidos, né? E entender que não é assim que a coisa funciona, para que a gente consiga ter efetivamente uma equipe colaborativa, uma equipe que consiga se desenvolver junto, e consiga crescer e trazer resultados para a organização. Então, isso precisa ficar muito claro, né, entender que essa comunicação precisa ser fluida, e os pilares dessa nova forma, né, de feedback ou de comunicação, né, são a transparência, a empatia e a colaboração. Então, a gente sendo transparente, tendo uma comunicação transparente, como eu falei, aberta, entendendo a dor do outro, né, conhecendo a dificuldade do outro, o problema do outro, sabendo que cada um tem a sua individualidade e como tratar o outro, né, dentro da perspectiva do outro, e não da forma que eu gostaria de ser tratado, sim da forma que ele gostaria de ser tratado, e a gente tendo como base esse sentido de colaboração, aí sim a gente consegue realmente ter um feedback efetivo e fazer com que a organização, a equipe e a organização como um todo ganhem, né? E aí, como eu disse inicialmente, né, a gente tem os dois conceitos que eu gostaria de explorar, muito mais no sentido de fazer um comparativo entre eles e falar do feedback wrap, né? Existe o feedback sanduíche, que passou a ser muito utilizado no mercado, ganhou uma certa popularidade no mercado, que ele prima pelo você começar dando um feedback positivo,
né? E aí no meio você dá o feedback negativo, que geralmente é o objetivo, né? Você só vai dar o feedback quando realmente você está querendo corrigir um problema ou está querendo fazer com que o seu colaborador ele atue de uma forma melhor ou de uma forma correta. Então, geralmente o feedback negativo que está no meio é o objetivo, e aí você termina dando um elogiozinho ali para poder apaziguar as coisas. E o grande sentimento que existe com relação a esse tipo de feedback é que as pessoas já ouvem, na verdade elas nem ouvem, né, aquela primeira parte positiva que está sendo dita, porque ela já entende que aquilo ali é somente uma preparação para poder vir o feedback verdadeiro, que é o negativo. Então elas até desconsideram aquele elogio, né, aquela boa fala inicial ali, porque ela sabe que o que ela realmente precisa ouvir e o objetivo principal do feedback é aquela parte negativa que vai ser dada no meio. E aí, em contraponto, a gente tem o feedback rap, que eu vou deixar para explicar um pouquinho mais na frente, para não me estender muito, e passar a palavra agora para vocês. Legal, gente. Então, acho que essa primeira rodada, né, serviu aí de introdução, e eu quero interagir um pouquinho com as pessoas que estão aqui participando conosco. Eu gostaria que vocês mandassem perguntas, gente. O que vocês desejam saber? A Fran Boico, ela perguntou para Débora se tem alguma forma, algum sistema ou alguma coisa para que seja trabalhado esse Canvas, porque para ela o conceito é novo. Eu acho que para ela, assim como para muitas pessoas, existe algum que você possa indicar, Débora? Não, sistematicamente não. Ele é feito por meio de planilhas, né? Então, foi a forma que nós fizemos na empresa também. Mas eu imagino que qualquer desenvolvedor ou programador pode conseguir colocar a coisa aí num sistema assim. Eu, particularmente, gosto do visual. Então, nós trabalhamos somente com o modelo de A4, que é uma folha de sulfite, mas a ideia agora é desenvolver mais. Então, trabalhar com modelos grandes mesmo, colar na parede, trabalhar com visual colorido, onde você vai identificando e o gestor pode ver aquilo. E ele vai conseguindo ver a equipe se desenvolver, né? Porque essa é a ideia, né? Esse é o que o gestor quer, desenvolver o seu time. Então, a ideia é sair ali do nível e desenvolvê-los todos, né? Uhum. Então, site do Canvas, a Célia pergunta, não tem. Na verdade, tem. Ele não enquanto sistema, mas ele tem sim, eu posso compartilhar depois, a gente pode compartilhar aonde que está o modelo, a metodologia que o Matheus Haddad desenvolveu, isso com certeza. Tá, aí a gente pode então mandar. Quer falar algo? Eu queria acrescentar. Eu também queria acrescentar. Bom, vou falar então. Assim, pegando o gancho da Débora, quando a gente fala de transparência, é exatamente isso, né? A gestão à vista, essa possibilidade que a gente tem, da gente ter as informações ali acessíveis a todos, né? E aí não somente ao líder, não somente ao gestor, que fica ali consolidando e tendo todas essas informações somente em seu poder, mas sim compartilhada por toda a equipe, todo mundo sabendo exatamente em que página está e onde se quer chegar ou onde se pretende chegar. Isso é fundamental, e isso tem tudo a ver com a transparência que a gente estava mencionando. Então, essa forma de se trabalhar, e aí principalmente podendo utilizar colado na parede mesmo, que eu acho também que é o ideal, é você ter um papel A1, A0, sei lá, né, um tamanho até maior, para que você consiga realmente ser de fácil visualização. Isso só tem a contribuir com a equipe, né, com o desenvolvimento individual, e tem a acrescentar muito nesse sentido de colaboração. Então, acho que realmente isso faz todo sentido. O que eu vejo é que, assim, isso até a gente já discutiu internamente, não só na empresa onde eu estou hoje, mas até antes, né? Nós, latinos, a gente é muito emotivo. Então, muitas vezes, a gente leva o feedback para o lado emocional. E quando a gente utiliza dessas ferramentas, a gente separa, né? Então, você separa o emocional
daquilo que é racional. A ferramenta serve para isso. E o legal da ferramenta é que o visual deixa a coisa mais racional possível. Então, ali a gente não mistura a emoção, o sentimento, é o que é preciso ser desenvolvido, né? E todo mundo visualiza todo mundo, é bem o que o Júnior estava falando. Não é só do líder para baixo, mas assim, nós todos nos desenvolvendo enquanto equipe, né? É interessante isso que você está falando, porque vem bem ao encontro da pergunta da Giza Pereira, que ela fala assim, aí eu vou deixar para o Álvaro, se ele puder compartilhar conosco essa resposta inicialmente. Ela pergunta assim, existe diferença entre as culturas estrangeiras? Aí ela coloca assim, pergunto porque eu conhecia o Business Plan, e isso faz tempo. Então, Álvaro, você como profissional também, que já tem vivência de outros, acho que todos aqui, inclusive, têm vivência também de plantação no exterior, mas você como uma pessoa que era diretora lá no México, diretora executiva no México, acredito que você possa dar uma contribuição aí para a gente. Bom, eu passei por alguns sofrimentos quando cheguei no Brasil. Em algum momento formei parte da comissão do condomínio. Eu nunca tinha morado em condomínio e quando era momento de dar feedback, eu ia direto ao ponto. E isso realmente gerou muitos conflitos, porque eu precisava ir para Japão para chegar aqui a meio metro. Precisava... se existe uma diferença, tem que se tomar algum cuidado, e isso é importante, mas também no México, nas culturas latinas, eu vejo que temos que considerar, pegando o gancho da pergunta que foi feita com o que falou o Júnior e a Débora, é importante entender o contexto do feedback para que seja dado no momento certo, da forma correta, dependendo se é um feedback de equipe, onde toda a equipe tem que estar envolvida, porque vai impactar o resultado de todos, ou se é um feedback individual, onde precisa ser de uma forma discreta. Agora, eu vejo muito que existe uma confusão ou uma falta de mudança de chip ou de paradigma, porque Júnior falou do feedback negativo, e se fala muito ainda sobre isso. Eu mudaria o feedback negativo pelo feedback construtivo, onde está focado mais na solução que no problema. Qual que é a situação? A Débora falou muito bem qual é a função do líder, é desenvolver ao time. Só que na hora que se marca uma reunião para falar especificamente do feedback com o liderado, onde todo mundo sabe que é para isso, é para desenvolver. Então, se o líder fica unicamente apontando os erros, as deficiências e os problemas, o feedback ficou, não que não funcione, mas algumas vezes as pessoas podem sair muito pior do que elas entraram à reunião de feedback. Desde que esses problemas ou essas situações sejam colocadas como uma ponte para encontrar soluções, para encontrar os benefícios através de um programa de desenvolvimento. E outra coisa, nossas culturas somos educados desde crianças, ou pelo menos em meu caso, onde eu chegava com meu pai com uma listinha de notas da escola, e o que acontecia? Automaticamente olhava e qual que era a bronca para aquela matéria que estava mais baixa. Se era matemáticas, aulas de reforço, curso de não sei das quantas, era focar muito no ponto que estava mais deficiente. Agora existe uma tendência que se chama trabalhe-se os pontos fortes, onde o líder pode sim ver as deficiências e ajudar na medida do possível. Mas aí estamos em uma cultura ágil, onde Júnior é mais autoridade que eu nesse assunto, mas é como se fosse um jogo de Lego. Se esta pessoa é mais forte nessa área,
para esse projeto, coloca ele ali, vai mudando para outro lugar. Não vamos a colocar a essa pessoa que, se você me coloca a mim para fazer em um departamento de finanças, provavelmente a empresa em 2 meses vai falir desde o ponto de vista financeiro, porque não é minha área. Mas você me coloca para trabalhar com pessoas, para entrar, para mergulhar no propósito, no sentido, tocar as almas das pessoas, me joga aí. Isso que eu sei fazer, o que eu amo fazer, é minha paixão. Então, encontrar os benefícios que pode cobrir as carências da equipe, melhorar os relacionamentos, aumentar a confiança, aumentar a motivação da equipe, melhorar o clima, ganhar tempo para algumas respostas, aumentar a sinergia. É decir, a grande competência tem que estar aí, mas a competência por si não resolve as coisas, porque não significa que o conhecimento, por ósmosis, ele vai passar para o comportamento. Eu aqui estou lendo um livro sobre ética. Tudo bem, teoricamente eu sei o que é a competência, mas não significa que isso vai levar ao comportamento para eu ser uma pessoa ética. São duas coisas diferentes, o comportamento e a competência. Com certeza. E dentro desse contexto todo, inclusive o que o Júnior tinha comentado sobre o feedback sanduíche, eu penso o seguinte, se um colaborador ele vai até o seu líder já com esse sentimento de que não vou nem ouvir o que ele tem para me falar, ou ele já vai me dar uma bordoada, já vai me dar desculpem o termo, mas o feedback. Eu acredito que nesse contexto todo, esse líder está com sérios problemas. Porque o feedback sanduíche, ele realmente, eu acredito que seja um dos mais aplicados hoje. Eu não tenho a estatística, mas pelo menos ele é um dos mais difundidos e mais conhecidos, do positivo, da crítica, do positivo. Só que eu vejo isso sendo feito de forma muito errada. Os liderados, muitas vezes, saem piores do que entraram. Por quê? Como é o feedback que é inefetivo? Ele é um feedback vago, ele é um feedback que tem a pessoa como alvo e não o comportamento. Então, nesse contexto, é por isso que as pessoas, elas vão, às vezes, com esse sentimento para a sala do líder, porque vai me julgar, eu já estou rotulado. Esse feedback, esse tipo de feedback inefetivo, ele não gera diálogo. Então, assim, olha, você é desse jeito e ponto, acabou. Então, ele é colocado como se fosse uma verdade absoluta. E é nesse contexto que as lideranças precisam trabalhar para que o feedback, e é isso que o Marca vem trazer, para que o feedback ele seja um feedback para aquele momento, para aquela ocasião, para aquela atitude, e somente assim a gente consegue reverter, como o Álvaro falou, trazer os potenciais, os resultados potenciais, colocar as pessoas no rumo certo. Então, muitas vezes eu escuto nos locais que eu estou, mesmo nos grupos de líderes e tudo mais, uma queixa que é os meus liderados não me escutam, essa geração nova, etc. E aí a pergunta que eu faço, vocês estão ouvindo os seus liderados? Será que são eles que não te escutam, mas você está ouvindo o seu liderado? Por que eu falo isso? Um dos erros que eu acredito que são sérios dentro do feedback é você está lá, o líder, e é o dono da verdade, tá? Você já fala já chama o seu liderado, olha, você é assim, você precisa mudar esse comportamento. Opa! Onde está o questionamento para que a pessoa possa refletir sobre algumas atitudes dentro desse cenário? Então, o que é o Marca? Já abrindo o espaço para eu explicar um pouquinho, para eu poder dar a palavra para vocês novamente. Dentro do Marca, o Marca ele está dentro desse livro aqui, que é o Líder, dá para ver, né? O Líder Coach, do Randy Stephan. Ele traz um conceito do feedback sanduíche,
Mas na parte da crítica, o passo a passo, como você falou, Júnior, é talvez a parte mais importante no sentido de desenvolvimento, né? Então ele traz a técnica por trás disso. Então, o que é o M? Acho que já até comentei em alguns momentos ali. O M é o momento. Quando você vai aplicar um feedback, você precisa ter o momento certo em que aquela ação aconteceu. Não adianta você fazer o seguinte, você é rude, você tem sido rude com as pessoas. E aí a pessoa te olha e diz assim, quem é você para dizer que eu sou rude? Eu, rude? Como? Em que momento? Eu não sou rude. Você traz a realidade de um fato para aquela pessoa. Em tal momento, com tal colega ou em tal situação, aconteceu isso. Então, primeira etapa do marca é momento. Em que momento aconteceu? Pode ser recorrente? Ok, mas você vai selecionar um ou dois momentos em que aquilo aconteceu, aquele comportamento aconteceu. O A, a ação por trás do momento. Então, você descreve o fato em si, o fato que ocorreu, e não sobre a sua percepção do fato. Então, assim, não você foi rude ou você é rude. Observei seu tom de voz, observei determinados gestos, e isso faz com que a pessoa reflita. Você não está dizendo que ela é rude, você está fazendo ela refletir que em determinado momento, aquele momento, os gestos dela ou a forma dela se expressar foi dessa maneira. E aí você derruba as barreiras do julgamento. Aí ela já não se sente aquela pessoa que está sendo julgada porque você está trazendo um fato por trás do que aconteceu. Lembrando, então, o M, momento, o A, ação, o R é? O que vocês acham? Reação. Para toda ação existe uma reação. Então, descrever a reação causada no líder ou nos pares sobre aquela ação. E aí, novamente, você faz com que essa pessoa reflita. Porque às vezes as pessoas elas não têm paciência comigo ou não são tolerantes comigo. Mas em determinado momento eu agi dessa maneira. A reação dos outros foi essa, né? De repente de te afastar e assim por diante. O C é a consequência. Toda ação tem uma reação. E disso geram consequências. Consequências para a carreira, fazer ela enxergar. Consequência, eu quero uma promoção de repente. Será que com essa atitude você vai conseguir? Então, eu não digo para ela se vai, eu faço a pergunta para ela. E aí entra o que a gente está falando, vou ouvir. E o outro A, o último A, é a alternativa. Juntos, líder e liderado, vão encontrar uma alternativa para os fatos que aconteceram. Então, o marca, ele traz uma estrutura de feedback da parte crítica, que é hoje, eu imagino que é uma das partes assim, que traz uma dificuldade maior, porque ninguém gosta de criticar o outro, ou ninguém gosta de receber críticas, né? Quem gosta de receber? Mas a partir do momento que o liderado entende que essa crítica, como o Álvaro falou, é construção, muda tudo de figura. Porque eu já não me sinto mais a pessoa julgada, rotulada. Eu sinto que eu estou num processo com o meu líder e ele quer me ajudar a ser um profissional ou uma pessoa melhor. Então, dentro disso que a gente está conversando, o marca, então, ele traz todas essas técnicas. E aqui a gente tem algumas outras perguntas, mas eu gostaria de saber se vocês têm algo a complementar a partir dessa fala. Eu tenho. Bom, na verdade, assim, queria complementar tanto a fala do Álvaro quanto a sua, né, pegando um gancho do que o Álvaro falou com relação ao feedback construtivo. Então, quando a gente fala da visão do Management 3.0, do Jürgen Apello, ele fala justamente de ter um feedback onde
Você busca construir um futuro, né, uma situação melhor, né, um futuro melhor. Então, você tem que ter esse autoconhecimento, como a Débora citou também, né, de como a pessoa está no momento, na situação, e onde se quer chegar, para que você consiga realmente, ao invés de focar no feedback, né, focar no feed forward, né? Então, assim, é você olhar para frente, é você saber realmente o que vai acontecer daqui para frente e esquecer do passado, e não focar no passado, não ficar lamentando aquilo que aconteceu, e sim focar no que pode ser melhorado para que essa situação não venha a ocorrer, ou para que aquela situação boa você também possa potencializar. E aí, pegando um pouco do gancho do que você falou, Roberta, eu vejo que o feedback marca e o feedback rap, eles se assemelham muito. Então, o conceito do Management 3.0 também, do feedback rap, ele fala muito disso, né? Desses 5 passos, sendo que tem algumas pequenas diferenças. E, primeiro, né, a massa que envolve, né, todo o contexto, todo o rap, né, é justamente o contexto em que você está no momento ali agora, e não exatamente o momento em que aconteceu a situação ou a qual se refere o feedback. Então, você tem que dizer o seguinte, ó, estamos passando por uma situação, a situação da equipe é essa, o contexto no qual eu estou te dando feedback é um contexto de muita turbulência, de muitas mudanças na empresa ou na organização, enfim. Então, o conceito, né, do momento e contexto entre as duas visões, ele muda um pouquinho, mas se assemelham no sentido de envolver a pessoa para ela entender o porquê do feedback, né? O segundo passo é você listar a situação, efetivamente, como você também falou, então, quais foram as ações, as observações que se tem acerca a respeito daquela situação que ocorreu. E aí, quando você faz essa listagem dessas observações, dessa situação, você se preocupa muito em não apontar o dedo. Então, é não focar na pessoa, e sim focar na situação que ocorreu, focar na ação que foi designada. Então, esqueceram de mandar aquele e-mail, não desligaram o equipamento no momento correto, alguma coisa nesse sentido, mas não focando na pessoa especificamente. Quando a gente começa, então, a falar do impacto que causou, quando a gente fala do impacto, a gente fala muito mais no sentido da pessoa que está dando feedback. Então, qual é o impacto que essa ação que foi executada ou que deixou de ser realizada causou em mim, né? O que isso está me afetando para que eu possa te dar esse feedback, para que eu possa tomar essa atitude de transmitir isso para você. Ó, isso realmente acabou impactando o meu dia, isso me atrapalhou, porque eu estava focado em terminar aquela apresentação e eu tive que parar para resolver esse problema, enfim. Né? Muito mais nesse sentido da pessoa que está dando o feedback. Em quarto lugar, a gente vai passar a falar um pouco de como eu me senti. Né? Então, poxa, eu fiquei muito decepcionado com essa atitude, eu fiquei muito chateado com isso que aconteceu, porque eu não esperava isso da equipe, eu não esperava que isso fosse acontecer nesse momento onde a gente está crescendo, enfim, onde estava tudo dando certo. Isso me deixou profundamente decepcionado, porque eu não imaginava que isso pudesse acontecer nesse momento. E, por fim, a gente vem com o molho, né, que é o acabamento final, que também se assemelha ao que você falou, que é a gente sugerir uma ou duas opções para que aquela situação não volte a acontecer. E quando a gente fala de feedback, e aí voltando, né, ao assunto do feedback negativo, é sempre a gente buscar fazer um feedback construtivo, é sempre fazer olhando para frente. E aí esse feedback, essa forma, esse modelo de se dar esse feedback, que muito se assemelha com marca, mas tem essas particularidades, ele justamente se preocupa em fazer com que aquilo não volte a acontecer, e reforçar também, isso também serve para feedbacks positivos, reforçar aqueles pontos onde a gente quer que volte a acontecer, onde aquilo ali precisa melhorar, onde precisa acontecer mais, onde realmente são os comportamentos que a gente precisa enfatizar dentro da equipe da organização. Então, embora tenham também 5 passos, que alguns deles se assemelham, mas tem algumas diferenças básicas entre essas duas visões, e era por isso que eu quis complementar logo depois de você, para a gente conseguir, então, até mesmo comparar essas duas visões, e aí, comparando com o feedback sanduíche, que a gente falou agora há pouco,
A diferença é que a gente não está preparando o terreno para poder falar o feedback negativo ou fazer a crítica simplesmente. A gente está mostrando o contexto, a gente está mostrando os impactos, a gente está mostrando o que aquilo ali causou, né, em mim mesmo, né, em si próprio, e a gente está dando sugestões para que aquilo ali ou não volte a acontecer, ou que aquela ação positiva ela seja reforçada para o futuro. Perfeito, Júnior. Só complementando ali, fazendo um parênteses, na verdade, quando a gente fala em feedback, a gente não precisa necessariamente vincular a crítica. Ao contrário, é muito positivo você chamar um profissional para elogiá-lo. O feedback positivo, como reforço do comportamento, ele não deve jamais ser esquecido. E nesse contexto, eu digo que o líder precisa compreender e aceitar a necessidade do feedback para a sua equipe. Porque a partir do momento que eu tenho líderes que não entendem essa necessidade e a força dessa ferramenta e façam por obrigação de fazer, fica aquele feedback fofoca. Vocês já ouviram falar o feedback fofoca? Sim ou não? O feedback fofoca é aquele feedback que o líder chega para o liderado sem ambiente adequado, sem nada. Olha, ouvi falar que você está sendo muito chato com as pessoas. Olha lá, hein? Isso é feedback fofoca, porque o que ele faz? Ele fomenta a curiosidade do liderado, ele expõe ele, porque está fazendo em qualquer ambiente ali, sem um preparo, sem um cuidado, e isso não gera aprendizado algum. Porque o que é uma pessoa chata? Não é nem uma característica. Ouvir falar? Como assim? Quando? Como? Onde? Por quê? Então, a gente tem que tomar muito cuidado para esse feedback fofoca não ser o tipo de feedback aplicado. Porque vocês podem ver vários tipos de feedback, mas o fofoca, não. Ok? Queria falar alguma coisa, né? Se estava assim? Ô, Roberta. Oi, Débora. Bem rapidinho, antes do Álvaro falar, complementando o que você estava falando em relação ao feedback positivo, né? O LinkedIn, ele já tem uma ferramenta lá do Kudo que ajuda nesse sentido. A gente tem incentivado isso na empresa também, as pessoas fazerem esse feedback positivo pelo Kudo, e existe um site de Kudo Cards também, então as empresas também podem desenvolver os Kudo Cards, e é uma ótima maneira das pessoas também visualmente serem homenageadas na empresa, né? Então isso valoriza as competências positivas aí, e aí os colegas podem se darem feedback positivos uns aos outros. Então, a gente também incentiva bastante isso, é bem bacana. Muito legal. Como que escreve? Para eu colocar aqui no chat? Kudo, K-U-D-O-S, Kudos. Kudos Card, pode procurar assim na internet, tem um site específico, é bem legal. É em inglês, mas ele é bem auto-intuitivo, dá para fazer, bem bacana. Como é importante este assunto do feedback positivo e do elogio, mas não, como se fala em português, não o puxa-saquismo, não é isso, é objetividade. Entrando no assunto da objetividade, imaginem tudo isto que nós falamos até agora, falamos muito do relacionamento líder-liderado, que é o mais comum. E eu gostaria já de entrar um pouquinho dentro do formato do feedback de 360 graus baseado em competências. Já não vou entrar na parte de competências e comportamentos que já explicamos, mas o que é esta avaliação de 360 graus ou multivisão? Eu tenho feito um instrumento que nos ajuda a ter muito maior objetividade para apoiar o desenvolvimento e melhoria
no desempenho. Neste momento estamos falando de uma questão gerencial, corporativa, empresarial, mas que também serve para na própria família e onde entram várias pessoas neste jogo do feedback. Então, até agora falamos do líder liderado. Agora, quando falamos de feedback 360 graus, integro não somente ao chefe, posso integrar os pares, meus colegas de trabalho, meus subordinados, meus clientes, os sócios da empresa. E quando é mais interessante, que muitas vezes traz informações bem ricas e não sempre se faz, é quando intervém também a família. Eu tenho casos de sucesso de feedbacks bem interessantes, onde, lógico, com toda a confidencialidade, através de um formulário, eu vou pessoalmente com a mãe do executivo, com os filhos, vou com os amigos mais próximos para tocar determinados pontos, que todo isso é trocado também com as informações da empresa. E é bem interessante porque algumas vezes, por exemplo, um executivo, ele se olha para si mesmo e ele se enxerga como um leão. Só que quando você fala com a esposa, fala com o filho, fala com o sócio, olha, um fala que tem uma sinha, outro fala que tem pico, outro fala que tem rabinho. Nossa, então se 8 pessoas estão falando que o que estão enxergando é um pato e ele se enxerga como um leão, alguma coisa está acontecendo. O fato de ter o carinho, a sensibilidade para tocar todos esses pontos de forma adequada, para depois dar o feedback para ele, pode ajudar muito para o desenvolvimento. Então, agora passo o totem para outro e depois seguimos conversando sobre isso. Alguém tem alguma coisa a complementar dessa fala do Álvaro? Sim. Não, assim, pegando o gancho aí do que a Débora falou também sobre os escudos, né? Eu acho que é uma ferramenta sensacional, como a gente estava falando anteriormente. É super importante a gente reforçar aspectos positivos, né? E é uma ferramenta que também é originária lá do Management 3.0. 3.0. E aí eu queria só reforçar a questão da necessidade da gente ter um ambiente seguro para que essa comunicação ela possa ser fluida, né? Então, quando a gente fala de segurança psicológica, é aquele ambiente, aquela situação onde as pessoas são livres para falarem, para expressar seus sentimentos, para realmente colaborarem para o crescimento conjunto da equipe. Então, tudo isso que a gente está falando aqui só é possível quando a gente efetivamente consegue ter um ambiente desse tipo. Porque se a gente não tiver um ambiente onde as pessoas consigam realmente ser elas mesmas e consigam se expressar, nada disso vai funcionar. A gente não vai conseguir ter essa comunicação fluida, a gente não vai conseguir efetivamente ter um feedback que possa ser multivisão em 360 e que as equipes, como o próprio Álvaro disse, né, que a gente fala muito, e a visão de feedback, ela sempre está muito ligada a isso, né, unidirecional, ao líder dando feedback ao liderado, né, mas não é isso, e a visão, cada vez, está dando um retorno aí de um telefone de alguém, eu não sei de quem. Eu estou escutando também. E então, dentro dessa visão ágil, quando a gente fala de agilidade, né, um dos principais valores que existem na agilidade é justamente a colaboração. E a gente não tem como colaborar e não tem como realmente se ajudar mutuamente se a gente não tiver uma confiança. E a confiança ela só é possível nesse ambiente de segurança psicológica, onde ele prevê que as pessoas sejam felizes, que as pessoas consigam se expressar e que a gente consiga fazer com que todos se desenvolvam em conjunto. O desenvolvimento não é só de uma pessoa. O desenvolvimento não é somente do líder, ou o desenvolvimento não é somente individual. Ele é coletivo e ele é impactado pelo coletivo. Ele é impactado pelo ambiente no qual ele está inserido. E Perfeito. Esse gancho que hoje estamos em rede, hoje todo, não todo, mas
estamos andando para que tudo seja colaborativo. É a fazer acontecer. Eu tenho uma pergunta. Sociedade colaborativa. Dentro disso que vocês estão falando, Júnior e Álvaro, e que a gente já também pontuou, o Alexandre, ele está colocando aqui uma pergunta. O problema que vejo, e que aparentemente as pessoas usam as redes sociais, mas não falam cara a cara. Como fazer para que o time seja mais engajado? Alguma ferramenta para que as pessoas não achem que serão julgadas ao falar, como acaba de falar o Júnior? Bom, sobre isso, Alexandre, confiança. Quando você fala em time, liderado, o liderado ele precisa confiar no seu líder. A partir do momento em que ele confia, que vocês construíram essa relação de confiança, você consegue engajar esse profissional a ouvi-lo e a entender que você está lá com o objetivo de fazer com que ele cresça como pessoa e como profissional. A partir do momento em que existe uma relação de desconfiança dentro da equipe, com o líder, com o liderado, realmente é muito difícil você ter o engajamento, ou quando você chama esse profissional para um feedback, você ser ouvido da maneira que você quer ser ouvido. Então, não é um processo simplesmente uma técnica. E claro que as técnicas ajudam em muito, mas nesse sentido é muito mais vocês estreitarem os laços de confiança. E isso não é feito do dia para a noite. Isso é feito com exemplos, isso é feito com verdade, isso é feito com transparência, isso é feito com comunicação, e por aí a gente vai achando o bom caminho para que essa ferramenta poderosa que é o feedback, ele se torne uma ferramenta edificante, uma ferramenta de aprendizado e assim por diante. Ok? Roberta, deixa eu contribuir um pouquinho nessa tua resposta, porque exatamente o que você falou, essa é uma construção. O feedback ele vai ser muito mais efetivo quando há uma construção. E nem só de líder para liderado, e liderado para líder, mas eu acho que time como um todo. Então, quando há uma construção de confiança, e é fato que construção leva tempo, não é do dia para a noite, né? Então, quando você tem uma organização onde você tem um ambiente mais conturbado, mais hostil, você leva tempo para a mudança de cultura e para essa construção. Mas, a partir do momento que as pessoas elas vão construindo essa relação, o feedback vai funcionar de uma maneira muito mais fácil. Sim, e aí entra na pergunta da Mariana Zanetti. Ela pergunta assim, o feedback marca, ele funciona para diferentes níveis hierárquicos, entre pares, por exemplo? E eu digo que qualquer tipo de feedback aplicado, ele deve sim imperar, novamente falo, a confiança. Então, como a Débora falou, não só entre líder e liderado, mas entre os pares, entre os colegas de trabalho, ou seja, entre a equipe como um todo. E sendo nesse contexto, sim, feedback marca é um bom tipo para se exercitar o feedback efetivo, com certeza. Aqui a gente tem várias contribuições. Álvaro e Júnior, vocês querem complementar ou podemos tocar com novas perguntas? Não só contribuindo, acho que você tocou uma fibra bem importante que inclusive é a base de qualquer relacionamento, tanto na organização como na vida pessoal, que é a confiança. Mas tem um outro elemento fundamental que tem que ser considerado no feedback, que é a intenção. A intenção ela é percebida pelas pessoas, como o telefone celular. Se estivesse eu na época das cavernas, provavelmente eu seria morto, porque como que consigo fazer uma comunicação com outra pessoa do outro lado do mundo sem ter um fio de por meio ou alguma coisa? Dessa mesma forma funcionamos as pessoas. A intencionalidade
ela se percebe através justamente o termo netwaving, tem que ver com tecidos, com ondas, com energia, enfim, já estaríamos entrando em outro campo, mas se nós, biologicamente falando, somos um campo magnético, e o telefone é um campo magnético que transmite também ondas, o sentimento se percebe. Então, se eu dou um feedback, por mais razão que eu tenha, mas eu estou com raiva, o feedback perde muita efetividade. Eu vejo isso aqui em casa. É bem importante tirar o sentimento, deixar que baixe a poeira, encontrar o momento adequado para que se fale da forma adequada, no momento certo, e que haya uma empatia, uma comunicação, para não amplificar essa emoção que vai estragar tudo. Excelente contribuição, Álvaro. Aqui dando continuidade, então, quer falar, Júnior? Pode falar. Pode. Não, acho sensacional o que o Álvaro falou. E aí, da pergunta que você respondeu aí, falando de como que se realiza esse feedback também em outros níveis, se ele não é só na equipe, enfim, uma boa prática também que pode ser feita, porque a gente também está falando muito da ação de dar o feedback, mas e da ação de solicitar ou receber o feedback, né? E aí você pode construir uma rede de relacionamento de confiança, onde você considere em vários níveis para que seja realmente um feedback efetivo. Então, eu vou criar um ciclo ali, vou chamar o Álvaro, que é o meu CEO, vou chamar a Roberta, que é a minha par, que é a minha diretora, vou chamar a Débora, que é a minha colaboradora, e vou chamar um grupo multidisciplinar para poder me dar esse feedback e começar a estabelecer essa relação ou essa sistemática de solicitar esse feedback utilizando dessas técnicas. Então, a gente pode utilizar o marca, o rap, enfim, o que a gente achar que seja mais efetivo para a situação, mas a gente criar essa sistemática, inclusive sendo de forma planejada e dizendo o seguinte, ó, pessoal, vou enviar para vocês um formulário com algumas questões, algumas perguntas a respeito de mim, eu quero que vocês digam aquilo que vocês consideram a respeito de mim, considerando esses pontos, e aí depois nós vamos conversar e eu quero entender o motivo de cada um desses feedbacks que vocês me deram, ou de cada um desses pontos que vocês disseram, e construir essa relação para que a gente consiga ter essa visão 360 graus também de forma proativa, a gente buscar esse tipo de feedback das pessoas que estão ao nosso redor. Muito legal isso, Júnior, que você está falando, porque muitas vezes também, dentro da equipe, o liderado espera o feedback, mas ele não pede o feedback. E o ato de pedir o feedback, ele também é tão importante quando ele ser chamado para receber o feedback. Muito boa colocação. Fala da maturidade, não? Acho que maturidade, sim, sem dúvida. Outra coisa de autodesenvolvimento. Es decir, no estoy esperando a que llegue a reunión trimestral para ir lá. Yo voy lá y peso, ¿no? Y peso y algunas veces uno no recibe lo que gustaría de escuchar, mas cuando doy es que existe alguna cosa que dá para melhorar. Sempre. Nós, como humanos, a gente sempre tem algo que pode ser melhorado, graças a Deus, né? Sempre tem. Olha só, deixa eu ver aqui, a gente tem várias contribuições, então vamos lá, Regiane Campos, fiquei sem conexão, retornei agora, bem-vinda de volta, acho que já faz um tempinho que ela voltou. Marcos Batista, complementando, em muitas corporações, feedback também está muito associado à avaliação de metas, e isso também acaba gerando uma situação delicada em estar dando uma avaliação mais assertiva, mais verdadeira, saber dar resposta mais adequada, sem causar embaraços. Nosso querido Marcos, de Rio de Janeiro. Nosso amigo Marcos. Eu acho que aí é aquela questão de confusão entre, né, o que é o feedback, né, e o que é avaliação.
Isso mesmo. Eu acho que a organização, quando está madura, ela separa bem a questão da avaliação e do feedback. E, às vezes, a organização ainda, quando está em crescimento, não está muito bem madura, aí mistura um pouco as coisas. Uhum. O Luiz Roberto Fava, nosso querido Fava, trazendo uma contribuição aqui bem importante também. Será que só a confiança é importante? Não. E aí ele fala, o que falar do respeito, empatia, perdão e transparência? Com certeza, com certeza. Eu falei aqui no início, né, de empatia e transparência, né, e complementam aí com a colaboração, com a confiança, para poder formar esse cenário onde é possível a gente ter esse feedback, essa nova forma, né, vamos chamar assim, de feedback, diferente do que se fazia anteriormente, que era o famoso feedback, né? E olha, aproveitando a fala do Luiz Roberto, quero fazer um parênteses para mandar um abraço com todo o carinho para ele, para toda a família dele. E olha o carinho que ele tem por nós, de estar aqui no webinário, que ele falou que queria estar. Ele, pela manhã, perdeu uma irmã lá em Santa Catarina. Então, eu queria mandar um abraço aí, todos estamos aqui, um abraço de solidariedade e de carinho por essa perda. Igualmente. Muito delicado. Mas receba o nosso abraço, Luiz. Hoje nós conversamos e eu não estava sabendo disso. Receba o nosso abraço e obrigada por estar conosco. Você sabe que você é uma figura muito importante para todos nós. José Esteves também, que estará conosco na feira. Olha, quanta gente ilustre, importante, maravilhosa conosco. Ele diz assim, o importante é que as ferramentas e práticas de feedback levem em consideração tanto o desempenho dos colaboradores, como impulsione uma forma de comunicação estratégica interna entre os diferentes níveis. Eu acho que complementando bem a nossa fala aqui, com relação a isso, né? Vânia, trabalhei num hotel que faz avaliação de desempenho como feedback em fevereiro, e como comecei a trabalhar em fevereiro, eu tive que fazer. O que vocês acham que deu nessa ação? Você poderia explicar pra gente, Vânia, o que deu? Mas eu acredito que você pelo que eu entendi é que você tinha começado a trabalhar em fevereiro, e em fevereiro você foi responsável por desenvolver a avaliação de desempenho do pessoal, é isso? Eu escrevi um artigo esses dias, né, tá aí, é muito inspirado pelo nosso webinar, quando a gente combinou esse webinar, aí, né, eu falei, pô, vou escrever um artigo, que esse assunto agora realmente ficou muito na minha mente. E eu falo justamente disso, né, porque acaba que o processo de feedback nas organizações, ele é muito pro forma, né? Ele acaba sendo para cumprir a tabela, cumprir um processo que foi estabelecido internamente, que foi estabelecido pelo RH, ou enfim, ou dentro da política da organização, e que não leva em consideração a situação e o contexto, né? Assim, isso que ela falou para mim fica extremamente claro. A pessoa acabou de entrar e está recebendo feedback somente para poder ter a planilha lá preenchida e dar o checklist. Então, assim, realmente são coisas que não fazem sentido e que, muito mais do que esperar os 3 meses ou 6 meses, como o Álvaro falou, para poder dar o feedback, esse processo ele precisa ser frequente, ele precisa ser recorrente, ele precisa ser constante dentro da organização, dentro da equipe, intra-equipes, entre as equipes, enfim, para que a gente realmente tenha uma organização cada vez mais colaborativa, cada vez mais transparente e que a gente consiga efetivamente cada vez mais colher melhores resultados. Tem uma pergunta do Bruno Galindo aqui. Ele fala o seguinte: normalmente evito parte do feedback mencionada pelo Júnior de trazer a sensação que uma determinada situação me trouxe, para evitar inserir emoção para o momento que vejo como racional. Faz sentido? Depois eu já passo a palavra para o Júnior, mas não sei se ele lembra de alguma fala nesse sentido, mas justamente trazer a situação
para o bate-papo, para o cenário ali do feedback, trazer a situação, ao contrário do emotivo, você traz para o racional, porque você está trabalhando em cima de fatos, em cima de coisas que realmente aconteceram. Porque a partir do momento que você não especifica qual foi a situação que aquele vivenciada e a situação daquele feedback especial, assim você traz a emoção. Agora, quando você traz um fato, o que realmente aconteceu, aí você está sendo racional. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, mas o Júnior, como a pergunta foi direcionada para ele, se ele quiser complementar, eu passo para você, Álvaro. Sim, não, poder esclarecer. Desculpa, Júnior, pode falar. É só para poder complementar, porque eu entendi que ela tinha direcionado também a pergunta para mim ou para minha fala, para poder deixar um pouco mais claro, assim. Esse processo do feedback rap, ele puxa todo um processo empático para que a pessoa sinta o que eu senti, né? Sinta como eu me senti com relação àquilo que aconteceu. E ela começa se baseando em fatos, se baseando na ação. Ela lista, né? Tanto que, né, relembrando aí os 5 passos, a gente mostra o contexto no qual a gente está inserido, a situação na qual a gente está vivendo, lista as observações que tem a respeito de uma situação, e aí a gente demonstra quais foram os impactos efetivos, então também está falando de fatos que causaram aquelas ações que foram realizadas, e em quarto lugar é que a gente fala do processo empático, é dizer o seguinte, ó, isso que aconteceu me deixou extremamente frustrado porque não estava esperando, então é para que a pessoa também se coloque no meu lugar, e para que a pessoa entenda como eu me senti, mas se baseando em fatos e dados. Legal? E aí fecha dando a sugestão de melhoria de ações que podem ser realizadas no futuro. Pode falar, Paula. Não, acho que está perfeito a sua colocação. A gente está, infelizmente, o nosso tempo está quase encerrando. Vou colocar aqui mais algumas contribuições. O Marcos havia mandado aqui antes. Boa noite, grande evento e congratulações a todos da mesa, muito obrigada. Mas hoje em dia, até pelo dinamismo e cultura de transformação e gestão ágil, como o Álvaro citou, não passa a ser algo que esteja no DNA, que seja algo que está no dia a dia e não algo só pro forma. O meu questionamento é que o feedback é algo que vem, tipo, lá na frente. Vou dar um exemplo. Trabalhei em uma empresa muito formal. O feedback vinha a cada 6 meses, ou seja, em 6 meses não havia muito como mudar muitas coisas, e muitas empresas são assim, infelizmente. Porque é tão difícil inserir isso como algo que seja rotina e não pro forma. Álvaro, sobre a parte do Lego, isso aí, deixa para mim. Abraços a todos. Eu já te passo a bola, mas infelizmente eu vejo isso muito acontecendo também, feedbacks muito espaçados. Mas como nós temos comentado aqui, se o líder não compra a ideia da necessidade do feedback, com certeza isso vai acontecer. Às vezes a empresa tem uma exigência, que é o feedback ou avaliação anual, semestral, trimestral, mas que isso não seja algo escrito na pedra. O líder precisa entender que o feedback faz parte da sua função, assim como os resultados. Aliás, para que você dê o resultado, é preciso que a sua equipe esteja engajada com esse resultado, com essa meta. E isso, então, não querendo somente deixar a responsabilidade com o líder, mas nesse caso eu vou deixar. Porque eu acho extremamente importante que o líder tenha esse entendimento que a parte do feedback é uma responsabilidade dele. É claro que também o liderado deve pedir, como a gente já falou, mas o líder é um grande influenciador nesse ponto. Roberta, tem outras pessoas que podem ser influenciadores também, bem rapidinho para a gente terminar. Na nossa organização, até para ajudar a desenvolver uma cultura diferenciada, o que nós fizemos? Nós
propusemos aos funcionários que eles elegessem embaixadores dentro da organização. Então, quem tem nos ajudado a propagar a cultura do feedback são os embaixadores, e não somente os líderes. E isso ajuda muito, porque esses embaixadores, eles estão em todos os níveis da organização. E eles é quem ajudam a trazer isso para cima, né? Perfeito, tá legal. Deixa eu me ver aqui, antes da gente se despedir. Tem algumas perguntas relacionadas ao Canvas. E deixa eu ver aqui. A Kátia, parabenizando a todos. Obrigada, Kátia, pela sua audiência e pelo seu carinho conosco. Deixa eu só encontrar aqui o site, já tinham pedido. Débora, a Fabiana falando, Débora, visualizei o formulário do Canvas e há um quadrante para pontos positivos e negativos. O que de fato inserir nesse campo? Acho que bem rapidinho para a gente fechar, porque a nossa conexão está para cair a qualquer momento. Inclusive, se cair a conexão, gente, olha, vocês já sabem o que ocorreu. O sistema limita o tempo, nosso tempo. Bom, quem quiser mais dicas sobre o Canvas, é só me procurar lá no LinkedIn, Débora Costa Torres, e aí eu falo um pouco mais sobre isso. Mas os pontos positivos e negativos, eles são importantes. Depois que você trabalha as competências, você coloca esses quadrantes exatamente para valorizar os positivos e tentar trazer à tona os negativos para que eles possam ser trabalhados e melhorados. Como eu falei, o Canvas é visual, então tudo que está lá é para focar e mudar. Ótimo. Eu gostaria de fechar com uma frase, se não cair antes, mas falando de feedback, uma frase de faz 50 anos que até hoje é válida, o futuro não é algum lugar que estamos indo, mas um lugar que estamos criando. Os caminhos não são para ser encontrados, mas criados, construídos, como poderia ser através do feedback. E o ato de criá-los faz com que mudem tanto o criador como seu destino. É uma frase de John Sharp e eu desejo a todos aí uma boa noite e fico muito honrado de estar aí junto a Júnior, Débora e Roberta neste painel. Eu quero também aproveitar então para agradecer aos meus convidados, que eu amo de paixão, estão no meu coração, pessoas além de profissionais de alto gabarito, pessoas maravilhosas que eu tenho a honra de acompanhar e de estar comigo agora ainda mais junto comigo. Então eu quero agradecer demais a presença de vocês, abrilhantando aí o nosso webinar, vocês são sensacionais, muito obrigada, e agradecer a nossa audiência, as pessoas que estão conosco, a gente vai disponibilizar sim esse webinar depois, para quem não conseguiu assistir hoje, agora ao vivo conosco. O bom do ao vivo que eu acho é essa interação gostosa, né, gente? Essa coisa da pergunta, de estar junto, mas sim, a gente vai disponibilizar. Tá bom? Débora, quer falar alguma coisa? Quero agradecer a todos e quem quiser mais dicas, me escreve lá pelo LinkedIn, eu compartilho tudo que a gente está fazendo e também quero ouvir contribuições, porque a gente precisa sempre ouvir mais e mais para agregar conhecimento também. Com certeza. Júnior? Pessoal, parabenizo aí a Roberta, a Débora, o Álvaro, a todos que estão participando aqui com a gente hoje. Agradeço a oportunidade, que realmente foi um bate-papo sensacional. Estou aberto aí também a colaborar e ajudar. Podem me procurar no LinkedIn. Estou sempre escrevendo também a respeito desse assunto e de outros que cercam a liderança. E finalizar dizendo que esse processo de feedback, essa nova forma da gente realmente dar esse feedback, é um processo que precisa ser, sim, construído, e construído através da confiança, da transparência, da empatia, da colaboração. Só assim a gente realmente consegue e vai conseguir garantir melhores resultados dentro da organização. Valeu, pessoal. Um abraço. Legal, gente. Agora eu peço para vocês fazerem aquela fotinho nossa, nos mandarem a fotinho, postarem nas redes. Se gostaram, mandem feedback. Se não gostaram de alguma coisa ou não ficou claro, também mandem feedback. A gente falando sobre feedback, é muito importante o feedback de vocês para que a gente sempre, cada vez melhore, porque como a gente falou,
todos nós temos algo a melhorar e eu tenho certeza que o webinar também tem alguma coisa que possa ser melhorada. Se gostaram, ótimo. Se não gostaram, mandem a sua mensagem. Se não gostaram, mande suas mensagens mesmo assim. Com certeza. Sensacional. Ok, o José Esteves disse que vai estar no webinar sobre o futuro do trabalho. Passa o link depois. E muitas pessoas parabenizando. Muito obrigada. Então, eu me despeço com a boa noite. Fiquem todos com Deus e até uma próxima. Até mais, gente. Tchau, gente. Valeu.